Boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos juntos de novo. Antecipamos alguns meses, né? Ano passado foi em novembro. Trouxemos o encontro para esse período. Menos calor, menos vento, menos chuva. O Senhor nos ajude nesses dias. Sobretudo com o que Lúcio disse, com céus abertos, é o que nós mais carecemos. O Senhor seja conosco. Vamos abrir nossas Bíblias então e entrarmos rapidamente nesses estudos na Epístola aos Romanos, que creio que temos uma longa tarefa pela frente. Romanos capítulo 12, apenas alguns versos de introdução, embora nós vamos usar essa noite inicial para fazermos um pequeno panorama sobre alguns termos importantes ligados à palavra salvação. Mas gostaria de ler esses dois primeiros versos, do capítulo 12 de Romanos. Então, nós vamos mais uma vez orar ao Senhor e usar essa noite para isso, para darmos uma visão geral da epístola, particularmente focada nessa palavra que já citei. E à medida que formos discorrendo, vamos compreendendo o porquê é importante fazermos isso, como uma introdução nessa noite. E amanhã entraremos diretamente no final do capítulo 8 de Romanos, onde paramos no ano passado, e seguiremos com a ajuda do Senhor, dividido em sessões até o final. Gastaremos particularmente tempo com o capítulo 12 de Romanos. Então seria bom que os irmãos lessem várias vezes o capítulo 12 de Romanos, por causa da importância dele, como vamos ver. Então vamos lá. Capítulo 12, versos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos ter ainda mais uma palavra de oração juntos? Amado Pai Celestial, como somos agradecidos porque tudo que temos, tudo que somos é Teu mesmo. Tudo vem de Ti e das Tuas mãos é que Te damos. Por isso, Senhor, em estrita e completa dependência, apresentamos nossos corações ao Senhor desde essa primeira noite para todos esses dias que teremos juntos. O Senhor conhece particularmente a necessidade pessoal de cada coração aqui. Por isso te pedimos que sejamos ministrados pelo Espírito Santo através da Tua palavra. Que o Senhor atinja o coração, a vida, a mente, o espírito de cada um de nós individualmente e também coletivamente. Suplicamos, Senhor, que a Sua maravilhosa palavra, nesse livro tão especial, seja realmente trazida aos nossos corações, interpretada pelo Espírito Santo, como foi por Ele soprada. Tuas Escrituras. Por isso nós entregamos nossas vidas a Ti, Senhor. Cumpre o Teu propósito nesses dias, obtém ganho para o Teu testemunho e para o Teu coração. Assim nós oramos, no precioso nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amados irmãos, já comentamos que o tema dessa linda epístola é o Evangelho de Deus. Os irmãos que estiveram aqui vão se lembrar, e para os que não estiveram, então, vão ouvir agora. Paulo abre essa epístola e encerra essa epístola com a palavra Evangelho. E não é apenas porque isso acontece, que então o tema dessa epístola é o Evangelho, mas porque em toda esta epístola, Paulo, que até então não conhecia os romanos, quando escreveu essa carta. Quando ele chega a Roma, ele chega preso.
aquela primeira prisão domiciliar. E mais tarde, na masmorra romana, de onde ele foi retirado para ser decapitado durante o império de Nero. Então, quando ele escreve essa carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que desejava muito ir ter com eles e repartir algum dom espiritual para que sejais, ele escreve assim, confortados. Então esse é o coração desse homem de Deus, Paulo. Aquele que disse que recebeu o evangelho não de homem algum. O que Paulo, no caso ainda era Saulo, experimentou na estrada de Damasco, não foi uma visão. Como sabemos? Como sabemos? 1 Coríntios, capítulo 15. Ele vai dizer, o Senhor então ressuscitou, apareceu a Cefas, apareceu a Tiago, apareceu aos 12, apareceu de uma só vez a 500 irmãos, 1 Coríntios 15. E depois apareceu a mim. Ele diz, não tive uma visão. Assim como ele apareceu a Cefas pessoalmente, a Tiago pessoalmente, a 500 irmãos pessoalmente, a mim também. Ele me encontrou pessoalmente na estrada de Damasco. Sabe o que significa isso? Significa que o Cristo, ascenso, entronizado, desceu até a estrada de Damasco para encontrar Saulo de Tarso. Ele apareceu a mim. Ele diz, como um nascido fora de tempo. Porque ele sabia que essa aparição pessoal do Senhor a ele implicaria a ele um serviço apostólico. Ananias, quando batizou, falou isso para ele. Eu estou aqui, enviado pelo Senhor, para que você recupere a vista, seja cheio do Espírito Santo, e você vai pregar o meu nome a reis, a autoridades, e você saberá o quanto importa sofrer pelo meu nome. Ele ouviu isso, ele estava ainda cego. Então, quando ele foi batizado, as escamas caíram dos seus olhos. Onde isso aconteceu? Damasco. Então, muito importante, meus irmãos. Nós não estamos lendo, nem naturalmente falando, nós não estamos lendo um texto qualquer. Nós estamos lendo um texto deste homem, Paulo. O evangelho que eu prego não recebi de homem nenhum. Então, há 4 escritos no Novo Testamento que são como 4 pés de uma mesa. Para que ela seja mantida bem estável. Você sabe que uma mesa de 3 pés não é estável, né? Se você levanta ali apoiando o cotovelo, a mesa é perigosa. Mas a mesa de 4 pés, ela é bem estável. Então, no Novo Testamento, nós temos 27 livros, todos importantes, claro, são palavra de Deus, não há nada para ser excluído nos 66 livros deste livro, não é? Mas entre os 27 livros do Novo Testamento, há 4 que são as 4 patas de uma mesa. Fundamentais para que nós sejamos bem sólidos naquilo que concerne a exposição e a revelação da mente, do coração e do propósito de Deus na sua palavra. Quais são? São os que nós temos estudado. Romanos, está aqui o primeiro, que fala sobre a glória do Evangelho. Depois nós temos Efésios, que nós já estudamos, que fala sobre a glória da igreja, em particular. Depois nós temos Colossenses, que ainda não estudamos, se o Senhor permitir, será tema para o próximo ano, que fala sobre a glória de Cristo. E depois nós temos Hebreus, que nós já estudamos, inclusive em 2 períodos, durante 2 anos, que fala sobre a glória da carreira cristã. E a glória do apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, o Senhor Jesus. Então veja, a glória do Evangelho, Romanos, glória da igreja, Efésios, glória de Cristo, Colossenses, glória da jornada cristã, ou a glória do ministério sumo sacerdotal celestial de Cristo. Coloquemos as 2 coisas juntas, em Hebreus. Então você observa que, reunindo esses 4 livros, nós temos as 4 glórias. Glória do Evangelho, glória de Cristo, glória da igreja, glória da jornada cristã. O que Paulo faz nessa epístola aos Romanos? Como ele nem mesmo havia ainda conhecido esses cristãos romanos, ele só tinha informações sobre ele. Então essa é a carta, note isso, das 13 que ele escreve, entre as gerais e as pastorais, são 13 cartas.
Essa é a carta que Paulo escreve com maior tranquilidade, podemos assim dizer. Olha a carta aos Coríntios, por exemplo. Ele que plantou aquela assembleia, cheio de carga por eles, corrigindo vários erros, não é? Veja a carta para os da Galácia. Se alguém pregar a vocês um outro evangelho que não é o que eu preguei para vocês, mesmo que seja um anjo luminoso que desça do céu e pregue um outro evangelho, reprovem o anjo e fiquem com o que eu estou pregando. Porque quando eu preguei para vocês o evangelho, ele diz, Cristo foi exposto aos vossos olhos como crucificado. Tal era a clareza que Paulo tinha sobre o significado do evangelho. E também que anjos não foram enviados para pregar o evangelho, para ninguém. Mas quando ele escreve Romanos, ele escreve com tranquilidade. Ele nem conhecia esses santos, como já falamos. Então o que ele faz? Ele, passo a passo, ele vai desenrolando. Pense num pergaminho. Um pergaminho sendo aberto para leitura. Paulo vai desenrolando as glórias do Evangelho. Como que ele faz isso? Por onde que se começa a ver as glórias do Evangelho? Digamos, começa pelo próprio Evangelho em si? Não. Se você quiser realmente ver a beleza de uma joia, vamos pensar num diamante mesmo, né? A mais preciosa delas. Nenhum vendedor minimamente qualificado de diamantes vai colocar um diamante em cima de um feltro branco. Você nunca vai ver isso. Ele sempre vai colocar o diamante sobre um feltro preto, azul marinho, escuro. Por quê? Porque o fundo negro vai fazer com que mais luz, o preto é preto porque absorve luz e o branco reflete luz. Então o tecido negro irá absorver mais raios luminosos para que a beleza do diamante seja então toda exposta. Por isso os tecidos são escuros e o diamante em cima. Como que a Epístola aos Romanos começa? Com o feltro escuro. Por aí começa, não é? Romanos 1,18, você se lembra? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, mesmo a esses que não creem. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, na criação, na harmonia do universo, na beleza das coisas, na beleza do macrocosmo, na beleza do microcosmo. Está aí para eles verem. Será que eles acham que isso é um acaso? Então ele diz que até atributos invisíveis de Deus podem ser vistos pelas coisas criadas. Então ele vai dizer, por isso, tais homens são indesculpáveis. Então o pano negro está sendo estendido, começa aí. Então ele vai falar da perdição e da depravação total dos gentios, era como o mundo daquela época era dividido. Gentios são os que não tinham a lei de Deus, os pagãos. Depravados e em si mesmos condenados. E os judeus que tinham a lei de Deus? O que Paulo fala deles? Mesma coisa. Igualmente pecadores. Em um certo sentido, pior, porque eles receberam uma luz maior, mas não tinham condição de dar conta dessa luz que haviam recebido. Então Paulo vai dizer que eles eram duplamente condenáveis, né? E fala fortemente contra os judeus. Lembre-se que ele era um judeu. Então ele estende o pano negro para os gentios, estende o pano negro para os judeus. Vamos pensar então aí, ó, capítulo 1 basicamente, isso, gentios. Capítulo 2, judeus. E aí, graças a Deus, ele vai para o capítulo 3. O que ele faz no capítulo 3? Mas agora, Romanos 3, 21. Mas agora, sem lei, a parte da lei, a lei moral, a lei santa de Deus, a lei que lá no capítulo 7 ele vai dizer que ela é santa, boa, justa e espiritual. Não tem nenhum problema com a lei. Tem problema com as pessoas a quem a lei é aplicada. Você nunca vai conseguir fazer um cachorro miar. Então, quando a lei é aplicada ao homem, o homem não tem condição de responder a ela. Por quê? Porque o coração dele é, por natureza, absolutamente corrupto. Jeremias 17, né? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
O Senhor faz a pergunta pela boca de Jeremias. E ele mesmo responde. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Então, meus irmãos, vamos começar por aí, para que nós saibamos diante do que nós estamos, nesse livro maravilhoso, a Epístola aos Romanos. Então, o pano negro para os gentios, basicamente capítulo 1, o pano negro para os judeus, capítulo 2, e agora ele vai começar a mostrar a glória do diamante. Mas agora, repetindo então, sem lei. Porque a lei, embora seja maravilhosa, ela não consegue justificar o homem, porque o homem não consegue cumprir a lei. Então, mas agora, a parte da lei, se manifestou a justiça de Deus, que é o que o homem precisa, mas nunca consegue obter, pelos seus esforços, pelas suas obras, por nada. O que é essa justiça de Deus, então, que foi manifestada ao homem à parte da lei? Eu estou citando Romanos 3, de 21 em diante. Uma das pérolas nessa epístola aos Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Sem dúvida, entendo que na mente de Paulo ele tem duas coisas. O Monte da Transfiguração, quando Moisés e Elias se apresentaram ali. Diante da revelação da glória de Cristo, Moisés, Elias, pessoalmente, testemunhando. Lucas vai dizer que eles conversavam com Jesus, Lucas 9, a respeito do êxodo que ele iria cumprir em Jerusalém. 6 meses depois, a cruz, o êxodo, a saída que ele iria cumprir em Jerusalém, a morte do Senhor. Moisés e Elias conversando com o nosso Senhor Jesus, o Verbo encarnado, manifestando sua glória no Monte da Transfiguração, e o assunto deles era a cruz. Porque sem a cruz não há nenhum caminho de justificação para o homem. Mas agora, sem lei, vamos voltar lá em Romanos 3, 21, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Aí ele vai dizer, justiça de Deus mediante a lei, mediante a fé em Jesus Cristo. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Distinção do que, basicamente? Do que ele já falou nos capítulos anteriores, né? Não há distinção entre gentios pagãos e nem de judeus religiosos. Por quê? Romanos 3, 23, se você abriu aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não é um verso tremendo, irmãos? Há uma outra tradução possível para esse verbo aí no grego original. Não apenas estão destituídos, mas eles carecem da glória de Deus. Que bonito reunir as duas coisas, né? Por um lado, o homem está destituído, é claro. Nós não nascemos justificados e nem separados, ou santos, como Paulo chama. Nós nascemos perdidos, corrompidos, não é? Então nascemos destituídos da glória de Deus. Mas não apenas destituídos, nascemos carentes. O que é que o homem mais carece, seja ele quem for, onde ele esteja, de qualquer nação, cor, língua, tribo, não importa. O que é que ele mais carece? Da glória de Deus. O que é a glória de Deus mesmo? Ele é o resplendor da glória. Quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Então todos os pecados estão destituídos da glória e carecem da glória de Deus. Aí ele vai seguir ainda nesse mesmo texto, maravilhoso. E vai usar palavras ali que eu não vou adiantá-las agora, porque nós vamos a algumas delas que estão aí nesse texto. É o que nós vamos fazer hoje, daqui a pouco. Já voltamos a isso. Vamos chamar de terminologia da salvação. Seguindo Romanos 3, Paulo vai entrar no capítulo 4, só para recordar a mente dos irmãos, do que já compartilhamos, ele vai usar o exemplo máximo do que significa justificação pela fé. Ele vai andar 2000 anos atrás de Jesus Cristo. Ele vai a Abrão, que era um pagão chamado de Ur dos Caldeus, terra da idolatria. Segundo a tradição, a história, havia em torno de 5.000 ídolos adorados em Ur.
E também, segundo a história e a tradição, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Por isso que Estevão, quando vai dar o testemunho dele, pelo qual ele é apedrejado, em Atos 7, ele diz assim, o Deus da, olha de novo, o Deus da glória apareceu a Abraão, quando ele estava em Ur da Mesopotâmia, e disse, sai da tua terra e da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Então Abraão está sendo chamado para o quê? O Deus da glória apareceu a Abraão. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse termo glória é tão importante, irmãos. Transformar, nosso irmão nos lembrou na abertura também, 2 Coríntios 3,18. Contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Glória, irmãos, é uma outra palavra para Cristo. Glória é Cristo. Ser transformado de glória em glória é ser transformado de etapa em etapa na mesma imagem e caráter do nosso Senhor Jesus. Isso é glória. E é isso que o Espírito Santo está fazendo conosco. Ele tem tratado firme com as nossas vidas, usando tudo, hein? Circunstâncias. Vindo para cá, pouco antes de virmos para cá. Um irmão, não sei exatamente quem é, só para ilustrar aqui, bateu na porta lá do irmão Lúcio procurando com tremenda dificuldade de saúde na família, na esposa. Como o Senhor usa essas coisas com um único propósito. Deus não brinca com seus santos. Quando Paulo diz assim, de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso ceifará, é porque o Deus não zomba do homem. Então, nenhum homem pode zombar dele, porque ele não zomba de homem algum. Esse não é o nosso Deus. Irônico, sarcástico, zombador, que designa sofrimentos porque o homem merece sofrimentos. Qual é a visão que temos do caráter de Deus? Não é? Então ele usa tudo e cada coisa, seja eventos, circunstâncias ou pessoas, para trabalhar um único propósito em nossas vidas, que sejamos transformados de glória em glória. Cada arranjo desse, irmãos, vou usar um trocadilho aqui, cada arranjo desse de Deus provoca um desarranjo nas nossas vidas. Mexe no ninho, desarranja o ninho. Forradinho, gostosinho, esposinha, filhinho, dinheirinho, carrinho, negocinho. Né? Então vem o Senhor e desarranja o ninho. Você está tão bem, só que você está muito mal. Então, transformados de glória em glória. O que ele fez com Jó? O ninho de Jó era imenso, era uma águia realmente, e cheio de filhotes. Não é? Para todo lado que ele olhava, só tinha coisa boa. Então o Senhor vem e arranja um desarranjo no ninho de Jó, e voa a pena para tudo quanto é lado. Não é? Até que no final do livro ele vai dizer, eu te temia sim, e como eu te temia. Deus falou que Jó o temia. Não precisa de outro testemunho, Deus deu testemunho. É homem bom, é homem reto, é homem justo, é homem que se desvia do mal. Mas quando ele passa por toda essa experiência, ele diz, eu te conhecia de ouvir falar. Você vê, irmão? Mas agora os meus olhos te veem. E eu me arrependo. E me abomino no pó e na cinza. Quando ele diz eu me abomino, sabe o que ele está dizendo? Eu era um idólatra. Me amava, eu me adorava, tudo que eu tinha, ou abençoado. Aquele quando saía na rua, os jovens até iam embora. Se retiravam. Os príncipes, os maiorais do povo, punham a mão na boca. Tão grande Jó era, no meio daquele povo que ele vivia. Então o Senhor vem e vira ele de cabeça para baixo, e do lado do avesso. Por quê? O tema do livro de Jó é filiação. Filiação. O Senhor pegou um filho, criancinha, bebezinho, bem cuidadinho, bonitinho, mas imaturo. Uma criança é uma gracinha, né? Eu já vou completar o 6º neto. Imagina quando dá junta, né? 2 alegrias. Uma quando chega em casa, outra quando vai embora.
né? Porque é muito bom. O prazer é assim, inigualável. A experiência de avô, aqui deve ter alguns, né? Mas o certo é que é uma bagunça. E que nós nunca desejaríamos que isso permanecesse assim pelo resto da vida. Não. Nosso prazer é exatamente em vê-los começar a falar, engatinhar, andar, falar, brincar, não é? Ter uma cognição maior para começar a compreender as coisas, começar a compreender a palavra, não é? Receber as primeiras instruções do Senhor, isso é maravilhoso. Imagina se ficasse com um bebezinho com 20 anos de idade. E quando o Senhor olha para a sua igreja, o que ele vê? Meus irmãos, ele vê muitos bebês de 20, 30 e 40 anos. Com chupetinha ainda. Então o que ele tem que fazer? Desarranjar o ninho. Porque não tem outra maneira. Então, o que nós temos para abrir esse encontro? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Não é? Então, graças ao Senhor. Então, Paulo vai lá atrás, aí que nós abrimos parêntese aí, e conta a história de Abraão. Isso é Romanos 4. Então, diz que lá não havia nem lei. Não tinha Moisés, não tinha lei, não tinha nada. Vamos lembrar disso. Abraão viveu 500 anos antes de Moisés. Então, Abraão foi justificado pela lei? Não tinha lei. Abraão foi justificado pela fé. Abraão creu quando o Senhor falou com ele. E isso lhe foi imputado para a justiça. Precioso, meus irmãos. Por isso que é dito que Abraão é pai de todos nós. Pai dos que creem. Não é? Então, pelo capítulo 5, lembra que nós fizemos isso? Romanos 5 e 6, Romanos 7 e 8. Quem se lembra? Romanos 5, em Adão. Romanos 6, em Cristo. Romanos 7, na carne. Romanos 8, no Espírito. Aqueles dois contrastes muito importantes nessa epístola. Nós não estamos perdendo tempo nessa noite, não. Nós estamos relembrando do mais importante que foi dito aqui. Antes, todos nós estávamos em um tronco de árvore, porque todos somos descendentes naturais dele. Quem? Adão. Agora, um Adão inocente, perfeito, ou um Adão caído? Um Adão caído. Então, eu nasci em pecado, e em pecado minha mãe me concebeu. Né? Então, nesse tronco nós nascemos. Mas, graças a Deus, pela união com Jesus Cristo, pela fé, que foi gerada em nós de maneira tão misteriosa e sublime, o Espírito Santo, de algum modo, não tenta explicar isso, porque não tem explicação. De alguma maneira, o Espírito Santo tocou-nos, a palavra de Deus atingiu-nos. Então, o Senhor nos elevou em um patamar que, de alguma maneira, nós pudemos, pela graça, responder a esse toque. E é isso que a Bíblia chama de fé. E coloca isso sob a responsabilidade do homem. Quando Estevão pregou para aqueles que o apedrejaram, ele disse assim, vocês são como os vossos pais, sempre resistindo, olha aí, resistindo ao Espírito Santo. Ele está dizendo, por que vocês fazem assim, homens de dura cerviz? Não é? E eles mais rilhavam os dentes contra ele, e o mataram, e o apedrejaram. Mas quando Pedro pregou, antes de Estevão, em Atos 3, com a mesma unção de Estevão, o mesmo espírito de Estevão, não é? Quando Pedro pregou, 3.000 almas se converteram. Pergunta, por que uns se renderam e outros não se renderam? Será que você acredita nesse engano que o Senhor predestina alguns para o céu e outros para o inferno? Isso não existe, irmão. Se você ouviu isso, jogue fora. Isso não é coerente com o caráter de Deus. Ele não predestinou ninguém para o inferno. Nem Lúcifer, como o anjo de luz que foi criado, ele foi predestinado para ser o diabo. Ele se tornou o diabo. Pela soberba do seu próprio coração, voluntariamente, obstinadamente, livremente. Ele buscou obter a glória que era do Filho de Deus. Então ele foi julgado por Deus.
E assim o homem é responsável diante de Deus. O que lemos no capítulo 1 de Romanos? Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não é? Então, graças ao Senhor, quando o Espírito Santo e a palavra nos atingiram, sem que merecêssemos nada, algo foi despertado no nosso coração. E nós tivemos o privilégio, a graça, não tem outra palavra, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Então isso aconteceu conosco, por isso nós estamos sentados aqui. Né? Então, ele faz essa combinação. Estávamos em Adão, agora estamos em união com Cristo. Unidos com ele na semelhança da sua morte, que é o batismo. Né? Sua morte é a sua morte. O batismo é a semelhança da sua morte, porque pela fé, quando nós damos esse testemunho, porque cremos no coração, a água do batismo não tem poder nenhum, mas porque nós cremos no coração, então nós estamos testemunhando diante de anjos, demônios e homens, de que nós cremos no nosso Senhor Jesus e estamos unidos com Ele. Romanos 6. Então a sua morte é a nossa morte. O seu sepultamento é o nosso sepultamento. E a sua ressurreição é a nossa ressurreição. Por isso andamos nós em novidade de vida. Não é? Que maravilha, irmãos, o Evangelho de Paulo. A glória do Evangelho. Então, em Romanos 7, ele vai falar sobre esse na carne. Dizendo que mesmo estando em união com Cristo, se nós não compreendemos o que é andar no Espírito, ou permanecer nele, permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Né? Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, essa é a nossa nova lei. Né? Qual é a nossa nova lei? A palavra do Senhor que permanece no nosso coração. A igreja é lavada pela lavagem de água pela palavra. Não é? A unção que vem do santo nos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, como ela vos ensinou. João vai dizer. Né? Então, se andamos assim, se estamos em Cristo e andamos assim, então estamos andando no Espírito. Mas podemos estar em Cristo, somos dele, mas não compreendemos ainda o que significa permanecer nele. Suas palavras permanecerem em nós. Aprendemos a ler aqui, olha, a discernir os ensinos do Espírito Santo. Olha, preste atenção, cuide com isso. Olha como você olha. Olha como você fala. Olha as motivações do seu coração. Quem que fala isso conosco todo o tempo? Você fica falando isso para você o tempo todo? Você fica fazendo isso? Não. Quem que fala isso para você? O Espírito Santo, sempre. Acende as luzes, né? Lá no nosso interior. É o que João chama de a unção que vem do santo. Ainda fala assim, olha, vocês não têm necessidade que ninguém fique aí do lado de vocês ensinando, faz isso agora, dá esse passo agora, vai por aqui, não vai por lá. Você tem isso? Não tem. Porque a unção nos ensina a respeito de todas as coisas. Né? Que lindo, irmãos. Mas nós podemos não conhecer isso. Então, mesmo estando em Cristo, nós vamos andar segundo a carne. Por isso que Paulo fala aos Gálatas, andai no Espírito e não satisfareis a cobiça da carne. Se isso não fosse uma verdade, por que falar desse jeito? A outra tolice aí, né, dita, infelizmente, entre muitos cristãos, né, que não existe o chamado cristão carnal. Como não existe? Claro que existe. Paulo diz para os coríntios, eu não vos pude falar como espirituais, porque sois carnais, e andais segundo os homens. Há entre vós ciúmes, contendas, preferências e etc. Então são carnais, mesmo sendo cristãos. Né? Então está aí. Já concluímos a introdução. Romanos 5 e 6, em Adão e em Cristo. Romanos 7 e 8, na carne e no Espírito. Maravilhosos capítulos, né? Gastamos tempo com isso o ano passado. Amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos abordar um pouco de Romanos 9 a 11. Não quero gastar muito tempo com isso, mas quero gastar algum tempo, porque ali tem coisas muito preciosas naquele capítulo. Mas nós temos aí uma jornada enorme, né? Então minha maior carga está no capítulo 12 de Romanos. E também ali no capítulo 14 e 15, que vamos procurar entrar com bastante calma, se o Senhor permitir. Mas nós não vamos saltar Romanos 9 a 11, não. Nós precisamos deles para compreendermos alguma coisa sobre eleição, quem sabe. Compreender alguma coisa sobre predestinação, o que isso significa. Compreender qual é a resposta do homem, o lugar do homem nisso. O homem não tem responsabilidade?
Isso Deus elege, Deus predetermina, então nós somos aqui como marionetes? É assim? Então esses capítulos nos ajudam a ver essas verdades de maneira importante, que tem sido bastante deturpada nos nossos dias. Principalmente essas duas, eleição, predestinação. Então vamos lá. Concluir essa primeira noite introdutória com aquilo que anunciei no princípio. Estou quase certo que não fizemos isso na primeira etapa, o ano passado. Então vamos fazer agora. Nós vamos selecionar 7 termos. Eu gostaria muito que você anotasse aí. 7 termos que compõem a palavra imensa, vamos chamá-la de todo-inclusiva, é um bom termo para ela, que é a palavra salvação. É uma palavra enorme. Se formos assim simplificar, antes de eu entrar nos 7 termos, nós podemos dizer assim: a palavra salvação na Bíblia, particularmente no Novo Testamento, ela é a maior palavra que se refere, a palavra mais ampla, a maior palavra que se refere o que Deus operou em direção do homem, em direção ao homem. Salvação. Mas ela é enorme, essa palavra. Quando nós falamos assim, fui salvo, nós estamos limitando essa palavra, não está errado não, porque eu disse, ela é muito ampla, né? Ela inclui a questão regeneração. Mas quando nós falamos eu fui salvo, nós estamos pensando, de modo geral, exclusivamente na regeneração, ou no novo nascimento. Eu estava no mundo e eu fui salvo. O que eu quero dizer é, eu fui regenerado. Eu nasci de novo. Mas salvação é muito maior do que regeneração. Para citar um exemplo. Então vamos ver o que essa grande palavra inclui. E os irmãos vão ver que esses termos estão todos em Romanos. Porque Romanos é o grande livro sobre salvação. Por isso ele é tão importante. Vamos lá, vamos começar. Primeiro termo, então, vamos chamar de terminologia da salvação. Vamos colocar esse título. A primeira palavra, ou a primeira verdade, a primeira ideia embutida nessa questão salvação é redenção. Redenção. Deixe-me ler com você, para você ver. Romanos 3, que nós estávamos citando aqui, vamos lá. Verso 24 de Romanos 3. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante significa por meio de, significa através. Nós somos justificados porque tem uma base para que nós sejamos justificados. E a base é a redenção. Está vendo aí? Então somos justificados gratuitamente pela graça de Deus, por causa, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, primeira palavra que está dentro, certo? Dentro desse termo salvação, redenção. Então nós podemos dizer, quando nós fomos salvos, nós fomos redimidos. E fomos muito mais coisas, que vamos dizer aqui. Nós fomos redimidos. O que significa redenção mesmo? Literalmente a palavra, como a língua original a usa. Ser uma mercadoria, ou naquele caso uma pessoa mesmo, né? Escravo era vendido naquela época, que era comprada no mercado. Seja uma mercadoria ou seja uma pessoa. No caso aqui é claro que está se aplicando a pessoas, né? Redenção de almas, de pessoas. Então significa que nós estávamos num mercado de escravos, sem chance nenhuma de nada, sem salário, sem nada, dependentes, em todos os sentidos, escravizados. Mas então, de alguma maneira, alguém nos viu, pagou um preço e nos comprou para si. Redenção. Então há uma redenção em Cristo Jesus. Olha, é por causa dessa redenção que nós fomos, olha a palavra anterior, vamos já para ela então como segunda palavra, dentro do termo salvação, justificação. Olha ela aí. Nesse mesmo versículo. Vamos repetir. Sendo justificados gratuitamente, não por lei, não por obras, gratuitamente,
pela graça de Deus, por sua graça, mas mediante, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Não está claro? Não haveria justificação nenhuma sem a base da redenção. E o que é redenção mesmo? Um preço foi pago. Muito importante, meus irmãos. Sabe, meus irmãos, há irmãos aqui, talvez como eu, que já tenham mais de 40 anos andando com o Senhor. Por que esses termos nunca, digamos, nos esgotam? Sabe por quê? Porque em si mesmos, inclusive, eles não podem ser esgotados, de tão maravilhosos que eles são. Não é? São sempre frescos para o nosso coração. O que seria de nós, nesse mercado de escravos, se essa pessoa bendita não pusesse os olhos em nós? E não só pusesse os olhos, cheio de amor, cheio de misericórdia. Parece só dito assim, parece um melodrama, né? Oh, que sujeito sofrido, magrelo, cheio, né? Um ignorante, um inválido. A misericórdia está queimando no meu coração. Né? O que eu posso fazer por ele? É muito mais que isso. Não pode fazer nada, porque aquele sujeito tem um dono. E o dono não vai abrir mão dele. Por nada. Né? Então, esse que colocou os olhos em nós, não apenas nos amou e teve misericórdia, mas ele nos comprou. Como que compra? Como que compra? 1 Pedro capítulo 1. Não foi mediante prata ou ouro que fostes, olha a palavra aí, resgatados. É a mesma palavra, redenção. Resgatados. Do vosso fútil procedimento que os vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso, olha o preço. Precioso. Preço. Mas pelo precioso sangue. Como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de Cristo. Quem é ele mesmo? O Verbo eterno, meus irmãos. Aquele que o Pai tem nele todo o seu prazer. Como homem, que não deve nada para ninguém. O Santo de Deus. Entregou-nos, pagando o preço necessário. Por quê? Porque pecado não é algo físico, em primeiro lugar. Está aqui no físico também, nos membros do nosso corpo. Né? Por isso eles sempre tendem em si mesmos para o lugar errado. Né? Paulo ensina isso em Romanos também. Mas, sobretudo, o pecado é uma entidade espiritual. Então, quando o Senhor Jesus, o Verbo de Deus, o Cordeiro de Deus, vai à cruz, 2 Coríntios 5, 21, vai dizer assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em união com ele, como? Pela fé, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você compreende isso, irmão? Não, não é? Eu também não. Mas sabe qual é o fato? É que essa entidade espiritual chamada pecado, que é uma entidade moral, espiritual, pecado, ele é personalizado em Romanos. Por isso que diz assim, o pecado não terá domínio sobre vós. Você está dizendo que ele é um senhor. Ele é um senhor, ele não é um poder apenas, ele é um senhor. É o Senhor que nos dominava. Pecado, é o nome dele, com P maiúsculo. Então esse pecado, esse Senhor que nos dominava, sabe o que aconteceu na cruz? No Cordeiro, o Cordeiro Santo de Deus, ele assumiu esse pecado que estava sobre a humanidade, sem que o pecado penetrasse nele. Do contrário, ele seria um pecador. Eis o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. Para que esse Senhor não seja mais o Senhor dominador de todos aqueles que estão unidos a Cristo pela fé. Então, o pecado, olha ele aí de novo. Romanos 6, já estudamos. O pecado, esse Senhor, não terá domínio sobre vós. Porque não estáis debaixo da lei, mas sim da graça. Não é maravilhoso, irmãos? Então, primeira palavra, redenção.
Domingo, nós vamos partir o pão juntos, não é? O que nós estamos falando? Nossa, estamos falando muita coisa. Uma delas é que ele entrou no mercado. Olhou para nós, sem dúvida, compadeceu-se e pagou o preço para que nós fôssemos redimidos, comprados, redenção. E por causa da base da redenção do sangue precioso, nós podemos ser justificados. Então está a segunda palavra que mencionamos já, certo? Vamos para a terceira. Salvação também implica em identificação. Disse um irmão aqui, vocês é que vão dizer se ele está certo ou não, que Romanos 6 é o capítulo que talvez tenha tido a nota mais relevante no coração dos irmãos nesses últimos meses, pelo menos. Não é assim? Romanos 6. Por quê? Porque Romanos 6 fala exatamente dessa identificação com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então está aí mais uma palavra para ser incluída dentro do termo mais amplo, salvação, é o que nós estamos fazendo. Então, palavra número 3, identificação. É uma linda, linda palavra. É claro, ela não está aqui no livro de Romanos não, certo? Mas a ideia está aqui para todo lado. Está aí no capítulo 6 em especial. Unidos com ele, identificados com ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição. Unidos, identificados com ele na semelhança da sua morte por meio do batismo. Não é? Quando o ofertante levava um animalzinho para ser oferecido no tabernáculo, ele entrava lá com o bichinho amarrado, levava para o sacerdote, certo? Qual era o primeiro ato? Vamos lembrar? Qual que era? Colocar a mão sobre a cabeça do animal. Os irmãos estão lembrando disso? Por quê? Identificação. Ou seja, o meu pecado merece a minha morte. Mas Deus, pela sua graça, veja o que Deus fez. Lá na lei, hein, ainda. Olha a tipologia maravilhosa. Esse homem poderia, deveria, levar um animal como oferta pelo pecado. Quem devia morrer era ele. Mas ele pode levar um animal. O sangue do animal não tem poder nenhum. Onde ensina isso, particularmente? Hebreus. Sangue de bode, de touros, não pode remover pecados. Lembra-se? Hebreus 10. Mas então, porque Deus ordenou desta maneira, o pecado desse indivíduo era coberto, não retirado. Só seria retirado quando Cristo viesse, então aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Paulo vai ensinar isso aqui em Romanos 3, dizendo assim, volte por favor, para você compreender o que eu estou dizendo aí, isso não ficar obscuro na mente dos irmãos. Olha que lindo o verso 25 de Romanos 3. Abra por favor sua Bíblia e preste atenção aí. O 24 disse que somos justificados gratuitamente pela graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, já explicamos isso. Agora olhe. A quem Deus propôs, a palavra propôs aqui significa manifestou. A quem Deus, Cristo então, Cristo a quem Deus manifestou no seu sangue, no sangue de Cristo, como uma propiciação, depois já vamos falar dessa palavra aqui, mediante a fé, olha agora com atenção, para manifestar a sua justiça. Como que Deus manifestou que ele é justo mesmo, de verdade? Que ele não pode olhar, ter misericórdia, ter amor e perdoar o pecado, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque Deus é moral, é santo. Já falei, tenho certeza, mais de uma vez para os irmãos, imagine um juiz de direito dessa cidade dizer assim, hoje eu acordei com um humor especial. Nunca dormi uma noite tão maravilhosa como essa. Então o primeiro bandido que chega diante dele para dar um veredito, né, a sua condenação, ele vai dizer, sabe uma coisa? Eu estou bem demais hoje. Então está resolvido, você está perdoado. Ele não pode fazer isso. Não é isso? E Deus, pode? Claro que não.
há algo que ofendeu a justiça e a santidade de Deus. Como que isso vai ser resolvido? E isso que ofendeu a justiça e a santidade de Deus está no homem. Como que o homem vai resolver isso? O homem não consegue. Como que Deus vai resolver isso? Deus também não consegue. Só uma maneira. Se o Santo de Deus, o Filho de Deus, o Verbo de Deus, ele então se faça carne, se faça homem. E como homem, ele pague a dívida de todo homem. E foi o que ele fez. Deus meu, por que me abandonaste? Irmãos, isso é tão lindo e tão sério. E tão maravilhoso. Bom, Deus, assim, na cruz, como já explicamos, ele manifesta a sua justiça. Ele não libera o homem do seu pecado, ele julga o pecado na pessoa do Redentor. Para que ele possa perdoar o Redentor. Porque o pecado está pago na pessoa do Filho. Agora, particularmente o que nos interessa aqui é o final do versículo. Olhe para ele, por favor. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Está claríssimo, né? Todos aqueles pecados cometidos durante a dispensação da lei, quando nosso Senhor Jesus, o Redentor, não tinha se revelado ainda. Eles foram como que? Cobertos. Como? Pelo quê? Pelo sangue do sacrifício. Uma vez por ano, sumo sacerdote, figura de Cristo, você sabe, ele entrava lá no Santo dos Santos, no dia da expiação, e oferecia uma oferta pelo pecado. Por si, Levítico 16, por si e por todo o povo. Então, digamos, todo ano, mais um animal, mais um sangue, para tipologicamente cobrir o pecado do povo, mas não retirar o pecado do povo. Mas então João Batista vai dizer, eis o Cordeiro de Deus. Não que cobre, mas que tira o pecado do mundo. Graças ao Senhor. Tira o pecado do mundo. Bendito seja o Senhor. Porque até então, o que aconteceu? Vamos de novo? Deus deixou na sua tolerância impunes os pecados anteriormente cometidos. Na época da lei, antes da revelação de Cristo. Não é isso? Então, nós estamos aí na palavra, por enquanto, né? Na ideia, identificação. Tá certo? Terceiro termo para salvação. Vamos lá, adiantar um pouquinho mais. Quarta palavra, regeneração. Então, olha para essas quatro por enquanto, quando nós falamos assim, Deus manifestou a nós a sua salvação. O que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo, fomos redimidos, estamos identificados, fomos justificados, fomos regenerados. Já estava bom demais, mas ainda tem mais 3 aí pela frente. Né? Então, onde que está regenerados? Olha o capítulo 6, versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, também andemos nós em novidade de vida. Regeneração. Pedro, na primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 1, verso 21, ele vai dizer assim, fostes regenerados, mediante a palavra de Deus, que vive e é permanente. Regenerados. Então está aí, regeneração. Quinta palavra, reconciliação. Você está vendo que cada uma fala de uma coisa? Elas vão se completando, né? Mas uma não é igual à outra. São esferas diferentes aí, né? Abordagens distintas. Reconciliados. Romanos 5, 11. Vamos ler o 10 também. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus. Como? Mediante a morte do seu Filho. Não teria outra maneira, irmãos. Não é questão de misericórdia, não é questão de amor, é questão de salário pago. Justificação. Justiça de Deus se manifestou. Então, reconciliados mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados,
seremos salvos pela sua vida. E não isto apenas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber a reconciliação. Então está aí outro termo muito, muito precioso. Antes de conhecermos a Deus, quando nós pensávamos em Deus, meus irmãos, só vinha problema para nós. Só problema. Estou em dívida, consciência culpada. Não é? Um ser sublime que não posso acessar. Ele é tão alto, é tão distante de mim, do que eu sou, dessa minha miséria, dessa minha perdição. Não é? Era aí que nós estávamos. Isso aí é o resumo dessa palavra inimigos. Nós nunca vimos a ele como amigo. Nós vimos ele como juiz, delegado, quem sabe, né? Punidor, cruel, distante, alheio. Inimigos, fomos reconciliados, graças ao Senhor. Já não vos chamo servos, mas vos tenho chamado amigos. Porque tudo que eu recebi do meu Pai, eu vos tenho anunciado. Reconciliados. Quinta palavra. A sexta agora, então. Olha o capítulo 6, verso 19. 6:19. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros, passado, olha aí, oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza. Que termo forte, não é? Por um lado é impureza, por outro lado é uma escravidão da impureza. Quer dizer, não podemos fazer nada contra ela. Não podíamos, não é? Nos puxava, nos amarrava, nos atraía, não tinha jeito. Não é? Escravidão da impureza. Que termo forte para nós, irmãos. E da maldade para a maldade. Nossos membros, oferecidos da maldade para a maldade. Assim, oferecei. Olhe, agora, os vossos membros. Esse é o tema de Romanos 12, que vamos começar a estudar logo aí. Oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, é um conceito muito maravilhoso nas Escrituras, muito grande. Vou buscar colocá-lo, resumi-lo em 2 colunas, para tentar nos ajudar. Olha como esse termo é usado na Bíblia. Primeiro, num aspecto objetivo, assim, olha. Nós fomos santificados em Cristo Jesus antes de nascermos. Aquele que me separou, Paulo falando aos Gálatas, aquele que me separou antes de eu nascer. E aprove pela sua graça revelar seu Filho em mim. Sem detença não consultei carne nem sangue. Escrevendo aos Efésios, ele vai dizer que nós fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, apartados. Então essa santificação objetiva é aquilo que Deus fez conosco antes da história dele conosco, ou da nossa história com ele, se iniciar. A história dele conosco já havia se iniciado. Ele já nos conhecia antes da fundação do mundo. É o que Paulo ensina em Efésios 1:3. Certo? Então isso é a primeira santificação. Antes de você nascer, ele já te chamava pelo nome. Salmo 139. Antes que um osso meu se formasse no ventre de minha mãe, tu me conhecias e me chamavas pelo nome. Ele vai dizer, tal pensamento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Mas não é lindo, irmãos? Olha, às vezes esse chamamento, ele se manifesta na nossa história com o Senhor muito cedo. Com Zinzendorf, ele, na sua biografia, ele diz que conheceu o Senhor com 6 anos de idade. Meu pai, que hoje já está com o Senhor, também dava o mesmo testemunho, que ele se entregou ao Senhor com 6 anos de idade. E sempre viveu uma vida com o Senhor, desde esse tempo, até os 92. Outros conhecem o Senhor na adolescência, grande preservação, bênção.
Outros conhecem o Senhor depois de uma vida muito difícil, com muitas feridas, sequelas, inclusive. Não é? Aí nós vamos perguntar, onde está a maior graça? Em todos os lugares. Em todas as etapas está a maior graça. Você não acha? Sim. Aquele adolescente que o Senhor encontrou ainda na adolescência, pela imensa graça, ele foi preservado de tanta coisa. Aquele que viveu uma vida complicada, em muitos sentidos talvez, e foi encontrado pelo Senhor com 40, 50, 60, 70 anos de idade, ele também pode olhar para trás e ver que aqueles abismos foram cheios com a graça. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é? Então, meus amados irmãos, santificação, nesse primeiro aspecto, é uma separação para Deus antes da fundação do mundo. Agora, por outro lado, outro aspecto, é a santificação subjetiva. É aquela depois que nós conhecemos o Senhor. E é o que Paulo chama de transformados de glória em glória. Isso é santificação. Santificação não se resume a questões externas resolvidas. Não fumava, não bebia, não adulterava, não fazia isso, não jogava, não muita coisa a mais. Né? Tudo isso foi abandonado por causa do novo nascimento. Mas santificação não é negativa. Graças a Deus, essas coisas negativas são abandonadas. Mas a santificação, sobretudo, é positiva. O que significa? Significa que, então, este abandono de tudo isso que é negativo ocorre porque mais de Cristo está sendo formado em nós. Se não estiver, até o abandono é complicado. É difícil. Porque nossos olhos estão voltados para o lugar errado, né? Mas se nós estamos contemplando as belezas do Senhor, amando ao Senhor, conhecendo o Senhor, as riquezas dele estão se descortinando na sua palavra. Ele está lavando a igreja com a lavagem de água pela palavra. Efésios 5, não é? Então, mais do caráter de Cristo está sendo formado em nós. Eu já disse outra vez para os irmãos, vou repetir mais uma vez. Veja, nós somos todos homens aqui, não é? Grande maioria casados, sem dúvida, grande maioria são pais, não é? Não há nada que possa transformar, mudar o caráter de um homem que não seja contemplar o Senhor Jesus. Nada. Não tem formação moral, religião, berço evangélico, nada. Berço evangélico é bênção, melhor do que um berço pagão, certo? Mas não é berço evangélico que transforma caráter de homem nenhum. O que transforma o caráter de um homem, repetindo, é contemplar o Senhor Jesus. Salmo 34, 5 diz assim: contemplai-o e sereis iluminados. E os vossos rostos jamais sofrerão vexame. Porque não contemplar o Senhor, irmãos, é abrir o caminho para viver uma vida de vexame, de vergonha. Por isso que diz, contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos não sofrerão vergonha, vexame. E isso é santificação. E é por causa disso que nós abandonamos aquilo que fere o Senhor, que ofende o Senhor. Então, está aí. Ofereceis os vossos membros para a santificação. E o último, já vamos terminar por hoje. Número 7. Esse tinha que vir por último mesmo, porque é o termo glorificação. Romanos capítulo 8. Olha lá. Vamos ler o versos 29 e 30. Olha que coisa impressionante se você não percebeu ainda. Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu. Esse antemão aqui vai lá na eternidade passada, vamos chamar assim. Também os predestinou para serem conformes. Cada palavra é importante, não é? Conformes ou conformados à imagem do seu Filho, ou seja, o caráter de Cristo formado em nós, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E olha aqui agora. E aos que predestinou,
lá atrás, então vamos chamar de na eternidade passada, a esses também chamou. Primeiro chamou. Depois, os que chamou, a esses também justificou. Não é impressionante os verbos estarem no passado? É aí que eu queria te chamar a atenção, para isso, se você não percebeu. E aos que justificou, a esse também? Olha, de antemão conhecer, chamar e justificar, estaria muito bem que nós compreendêssemos isso, né? Como eventos passados, porque foi tudo passado mesmo. Ele escolheu nessa eternidade passada, ele chamou, já nos chamou, já fomos chamados. Chamou no passado, já fomos justificados, também justificou no passado, mas e o glorificou? Glorificou ainda está no futuro, certo? Mas, em Jesus Cristo, nós já estamos glorificados. E nada poderá fazer com que isso seja revertido. Nada. Ninguém. Por isso, irmãos, que o maior privilégio que nós temos na nossa jornada com o Senhor é nós experimentarmos a realidade de 2 Coríntios 3,18. Senhor, é porque em Ti eu já fui glorificado, assim como já fui chamado e já fui justificado, está aí no verso, também já fui glorificado. Então, meu maior privilégio agora é conhecer-te de glória em glória, para ser transformado na tua imagem. Porque vem o dia em que eu vou abandonar, pela intervenção tua, Senhor, na tua gloriosa vinda, eu vou abandonar esse tabernáculozinho. E o mortal será revestido de imortalidade, e o corruptível de incorruptibilidade. Filipenses 3,20. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Olha essas palavras de Paulo. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. A gente cuida bem dele, irmãos, e não tem nada de errado. Não tem nada de errado cuidar dele. Porque ele hoje, ainda sendo essa coisa sujeita à corrupção, ele é templo do Espírito Santo. Então somos não só orientados, mas ordenados a cuidar bem dele. Dormir bem, comer adequadamente, não cultivar vícios em espécie nenhuma. Cuidar desse santuário, para que ele sirva ao Senhor até o tempo determinado por Deus. É isso que temos dever de fazer, certo? Mas ainda assim ele é só um tabernáculo terreno, pequeno, limitado em si mesmo. Dia a dia ele dá um passo mais em direção à falência. Para todos nós. Mas, irmão, será que dá para imaginar essa cena? O nosso Senhor deixando o seu trono. Vou expor para você aqui como eu creio. Tenho toda a liberdade de ter a sua opinião. Não precisa nem discutir comigo depois, por favor. Me exima disso. O Senhor deixar o seu trono, vir até os ares, invisível ao mundo. Ao mundo. Então ele nos chamar para o encontro com ele nos ares. Mas para que isso aconteça, então esse tabernáculo corrupto terá que ser transformado para ser igual ao corpo da sua glória. Então haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança. Qual é a nossa esperança? Dias melhores? Política melhor? Presidente melhor? Prosperidade material? Mais saúde? Hein? Ter filho, neto, bisneto, tataraneto? Qual é a nossa esperança? Que o glorioso Salvador, entronizado, se levante do trono, desça aos ares e chame os seus fiéis para ele. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Nele nós já fomos glorificados. E nós estamos aguardando esse dia. Meus irmãos, quanto mais resposta houver no nosso coração diante dessa verdade,
mais nós viveremos em santificação. Compreendeu bem? Por isso que Paulo fala assim, olha, já vou concluir. Se alguém não ama, não é crer não, é além do crer. Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Terminou o versículo ou tem mais uma palavra? Qual é a palavra? Maranata. Está vendo? Se alguém não ama ao Senhor Jesus, seja anátema. Maranata. Porque quem ama o Senhor Jesus, diz Maranata. Quem não ama o Senhor Jesus, diz, dá um tempinho mais. Tem muita coisa boa ainda aqui para acontecer. Compreendeu, irmão? Então, graças ao Senhor, Ele já nos glorificou. E nós estamos aguardando esse dia. Me lembro uma vez um irmão compartilhando sobre o significado da morte para o cristão. E ele falou assim, tentamos usar uma figura também. Se aqueles santos que já partiram pudessem, de alguma maneira, olhar para nós, aqui, a vida que nós vivemos, pode ser aqui no melhor da paz, como se diz, né? Ele estaria olhando para nós e dizendo assim, mas eu estou aqui tão penalizado, porque você não tem ideia do que está te aguardando, né? E está aí nesse dia a dia, nessa labuta, né? Ou até aí nesse ninho aí, confortávelzinho, achando que isso aí é quase tudo, que Deus é tão bom para você, tão abençoador, cuida tão bem de você, mas você não sabe o que é estar aqui, onde eu estou. Paulo, irmão, sem dúvida, via muito mais do que nós. Por isso que ele disse assim, eu prefiro partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Não é? Mas ele sabia que isso aí, naquele momento que ele escreveu aos Filipenses, preso na prisão domiciliar em Roma, não ia acontecer ainda. E ele diz por que não ia acontecer. Ele falou, não é porque eu ainda tenho aí muita viagem para fazer, muita gente para pregar, muita assembleia para estabelecer. Ele diz assim, eu sei que eu ainda ficarei por mais um tempo para o vosso progresso e gozo da fé. Por isso que o Senhor ainda nos conserva aqui, irmãos, a cada um de nós, como maridos, como pais, como irmãos, para o progresso de outros. O Senhor ainda te conserva vivo para o progresso na fé de sua esposa, para que ela progrida na fé através de você. É por isso que você está vivo. Ele te conserva vivo para que os seus filhos conheçam o Senhor e progridam na fé. Senão você poderia partir, porque não é você que sustenta sua esposa. E nem é você que sustenta seus filhos. Porque Deus é o Deus dos órfãos e das viúvas. Então você e eu, em nós mesmos, não somos nada. Ele é o Deus dos órfãos, Ele é o Deus das viúvas. Você já pensou nisso? Então o que você está fazendo aqui? Para o vosso progresso e gozo da fé. Então se a nossa vida não tem tido esse valor para outros, não vale nada. Bendito seja o Senhor. Ele já nos glorificou. Somos dele. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então vamos terminar aqui. Essa aí é a última palavra. Glorificação. Graças a Deus por isso. Tão grande salvação, não é? Começando com a redenção, terminando na glorificação, nós temos muita coisa aí dentro. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Bendito seja aquele que nos libertou da escravidão da impureza. Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor amado, obrigado por esse fim de dia. Obrigado por compartilharmos tua santa palavra. Que ela seja viva, fresca, contundente aos nossos corações e nos leve a meditar, Senhor, diante de ti, no significado do nosso chamamento, da nossa justificação. Ajuda-nos nisso, Senhor. Confiamos-nos a ti. Agradecidos. Assiste-nos, dá-nos teu suporte, fica conosco, nos dá a tua presença nesses dias que teremos. Assim te pedimos no teu precioso nome. Amém.